Olá, eu vou começar sempre agradecendo os retornos, os posicionamentos, as sugestões, porque na verdade eu já disse e reafirmo que isso é uma troca, o que a gente está vivendo aqui. Eu sou Simone Coutinho Sabino, psicóloga, e eu montei esse canal com o objetivo da gente estar conversando um pouco sobre as questões humanas e por isso que ele chama Ser Mais Humano. No vídeo passado, eu comecei a falar da temática da afetividade. Então o vídeo chama Afetividade 1. E hoje eu vou continuar e o título será Afetividade 2. Eu quero caminhar ainda com esse tema porque o meu objetivo é dar uma esgotada, uma chaculejada, uma bagunçada para pôr todo mundo para pensar a respeito da questão da afetividade. A afetividade, ela é a nossa seiva, dentro da ideia de seiva mesmo. Se você pega uma planta e o caule é duro, né? Você corta, ele é sólido, você corta e às vezes sai aquele líquido. E a afetividade, no meu entendimento, criando para vocês uma imagem simbólica, é a nossa seiva humana, que está dentro desse corpo humano que é sólido. Ela não é vista, né? A gente vê sangue sair da gente, líquidos, outros, mas a afetividade é uma seiva da existência, né? Nós somos seres afetivos, somos seres de todos jeitos e formas de ser, mas todos nós temos na nossa constituição mesmo humana a dimensão da afetividade. E no outro vídeo eu desconstruí a ideia de que afeto é carinho, amor, aconchego, proteção, proximidade, dengo. Porque em geral, quando eu trabalho isso, as pessoas têm esse conceito e essa ideia, essa concepção atrelada à questão do afeto. E na verdade não é isso. O afeto, inclusive no singular, eu acho muito minimalista. Eu acho que a gente tem que falar afetos ou afetividade, porque é um conjunto. É uma dimensão mesmo, né? Dentro da dimensão afetiva contém todos os sentimentos e emoções. Então, afetos são amor, raiva, tristeza, alegria, dor, inveja, o sentimento de solidão, né? O sentimento de prazer. Tudo que a gente sente e tudo que nos afeta são afetos. Então eu estou repetindo esse conceito bem repetidinho, porque algumas pessoas me perguntaram, como é que eu faço então para meus filhos terem sentimentos bons? E acontece que não existe essa questão dos sentimentos ruins e dos sentimentos bons. Quem definiu isso foi a sociedade, que vem definindo sempre, porque ela determina códigos de aceitação, códigos que podem ser mostrados e expressados, de coisas que podem ser ditas e vividas, e outras coisas que a sociedade lida de um jeito totalmente controverso, de forma tal que a gente não apresenta, a gente não demonstra e a gente não expressa. E esse mecanismo que a sociedade tem de filtrar, que a gente tenha que mostrar algumas coisas que a gente sente e outras não, é que nos adoece. Por isso que eu estou sendo muito enfática em repetir isso, essa questão desse conceito. Nós, como seres humanos, nós sentimos tudo, todos os sentimentos. A criança bem pequenininha, ela expressa isso claramente. Se você observar uma criança pequena, ela não tem ainda essa censura, então ela simplesmente mostra o que ela está sentindo naquele momento em que aquilo vem. E aí, o que ocorre? No desenvolver do nosso crescimento e da nossa formação, nos diversos lugares pelos quais a gente vai passando, que nos ajudam a formar, eu já expliquei isso também, quer dizer, é o mundo adulto que forma as crianças, é a geração que está no mundo adulto que forma a nova geração. E é essa geração que forma, que educa, é que de certa maneira tem um compromisso seríssimo de pôr a mão, né, nas crianças que estão crescendo e estão vindo, e a geração seguinte a gente precisa sempre olhar para elas como resultado daquilo que a gente fez. Eu sempre vejo que as pessoas falam das gerações de hoje com um desdém engraçado e muito ilógico, porque as pessoas dizem, nossa, essa geração que está vindo aí e não sei o que, esses meninos têm limite, nananana, e aí às vezes eu costumo brincar, vieram de disco voador e foram plantados aqui na Terra, né? Eles são o resultado daquilo que a gente está fazendo.
da herança que a gente recebeu, do que a gente fez da herança que a gente recebeu e como é que a gente está transmitindo essa herança para os que estão vindo. E eu vejo que a humanidade não evolui muito justamente porque o que a gente recebeu que não foi saudável, a gente não cuida, e uma vez a gente não cuidando, a gente repassa, então a gente vem de uma escala de gerações adoecidas do ponto de vista humano. Vão entrando fatores externos muito sérios, conforme a gente tem os valores do dinheiro, do capitalismo, a repressão que sempre existiu ainda continua existindo de outras formas e em outros aspectos. A própria questão da mecanização, a desvalorização daquilo que é mais humano em detrimento daquilo que é mais mecânico, a deteriorização daquilo que é construído em termos daquilo que é imediato, do gozo do aqui e agora. Enfim, a gente tem várias situações hoje que a gente vive, que são atuais do século XXI, do 2020, que estão aí e que elas aparecem aqui na minha clínica, aparecem nas relações de vocês aí no dia a dia, no trabalho e na família. Tudo passa pela questão afetiva. E dentro da questão afetiva, o principal, diria assim, o carro-chefe da dimensão afetiva está na necessidade que nós seres humanos temos de ser aceitos, amados e bem recebidos assim que a gente chega. E nas fases iniciais da infância, início de adolescência, essa forma e esse lugar, o jeito que a gente é recebido, são definitivamente muito importantes para a gente ser o que a gente vai ser no mundo adulto. E se a gente não cuidar disso, a gente continuará vendo as crianças chegando e adoecidas e cada vez mais precocemente. Então, o afeto, os afetos, a afetividade, ela é a dimensão humana, é a nossa seiva, é o nosso combustível do viver. E a gente precisa cuidar muito da dimensão afetiva. Ela é cuidada no ambiente aqui, do consultório, das pessoas que trabalham com isso, dos profissionais que trabalham com isso, mas ela também deveria ser mais provocada a ser cuidada até através dos próprios meios de comunicação e das redes, né? Ter um pouco essa provocação de colocar as pessoas para pensarem sobre a vida e sobre as pessoas, sobre os seres humanos e sobre as nossas relações. No vídeo passado, eu falei um pouco sobre a raiva, falei um pouco sobre a inveja, eu quero ver se eu vou falando um pouco de cada um. Na verdade, alguns estudos acreditam que o primeiro sentimento, o primeiro afeto, o que mais nos afeta na hora que a gente sai do útero materno é o medo. Então o medo meio que inaugura a nossa chegada, porque a gente sai do ambiente seguro, gestacional, protegido, onde a gente não tem falta de nada, também já falei isso anteriormente, a gente é plenamente abastecido lá no universo uterino, e aí na hora que a gente nasce, ali a gente já começa. Eu falo que eles fazem da gente roda gigante, né? Porque na hora que a gente nasce, a gente estava lá boiando no líquido amniótico, não sabia o peso do corpo, viram a gente de cabeça para baixo, viram a gente para lá, enrolam a gente nas roupas, nos lençóis, né, nos panos, e ali o bebezinho já começa a entrar em sensações de contração e medo. Então o nascer, ele é um momento, né, de passagem, de transição. O bebê já esgotou teu tempo ali dentro do útero. É importante dizer que o bebê sabe a hora dele nascer, ele tem o tempo dele, que é o tempo da natureza. Os humanos interferem nisso porque marcam a data desse neném nascer, ali já começa a confusão. E é interessante porque, na verdade, quando a gente vai fazer uma anamnese num paciente, às vezes o paciente tem um sintoma na vida adulta que, quando a gente vai pesquisando, a gente vai ver que pode ter começado no ato do nascer. Nasceu antes da hora, teve um parto difícil, a passagem foi difícil. E tem autores que dizem que a maneira como a gente vive o nosso nascimento, ela é tão importante, ela define tanto uma parcela do nosso funcionamento afetivo, que em todas as passagens que depois a gente for tendo, né, a entrada na adolescência, a formatura, os rituais, seja às vezes de casamento, uma vida nova, uma mudança de cidade, pode vir trazendo lembranças afetivas da hora que a gente nasceu.
Então, o nascimento, ele está bastante vinculado ao sentimento do medo, porque o bebê sai de uma situação muito confortável, a gente saiu de uma situação muito confortável e a gente teve um impacto. Esse impacto é físico, é por isso que o bebê, na hora que nasce, ele contrai-se e ao contrair-se, depois ele chora como uma forma de descarga, que o nascimento vem como se fosse realmente um susto, um medo, e ali a gente começa então a experimentar fisicamente, fisiologicamente e psiquicamente, talvez esse primeiro sentimento que depois todos nós vamos continuar tendo no decorrer da vida, e cada um de nós vai encontrar uma forma de lidar com esse medo. Então eu disse no vídeo anterior que todos os sentimentos são válidos, todos. A forma da gente lidar, a forma da gente vivenciar, a forma da gente viver o sentimento é que vai definir se a gente está vivendo de uma forma saudável ou adoecida, de uma forma construtiva ou de uma forma destrutiva. É o jeito da gente reagir com o nosso sentimento é que vai definir a nossa saúde e a nossa doença. Então a gente vê que os adultos vão escondendo, quanto mais adulto a gente vai ficando, a gente vai escondendo o medo. E é engraçado porque eu tenho um livro publicado sobre medo, já tem bastante tempo, para crianças. E uma vez eu escutei uma amiga minha dizer assim, lendo o meu livro do medo com essas crianças, ela diz assim, engraçado, estava lendo junto com a minha filhinha e ela perguntou, mãe também tem medo? Né? Então o adulto vai escondendo o medo, vai driblando o medo, e não é à toa que a gente nunca teve diagnóstico de síndrome do pânico igual a gente tem agora. Né? Eu falo que a síndrome do pânico ela é um conjunto de medos que ao longo da vida a gente encaixotou e que a caixa lota de um jeito tal que na hora que ela abre a boca vira a síndrome do pânico. Fica um monte de medo junto. Então a gente precisa reconhecer o nosso medo, entender que ele é um afeto que ele nos pega, ele não é um afeto ruim, embora sentir medo a princípio não é bom, mas ele às vezes vem para nos proteger de algumas situações, para nos antenar em relação a algumas situações, e de fato a gente chega no mundo adulto com muitos dos nossos medos reprimidos, guardados, recolhidos, fazendo efeito lá no nosso psiquismo e nos impedindo de fazer coisas às vezes do dia a dia, de dirigir, de andar de avião, de poder estar numa relação com alguém e se entregar mais naquela relação. Então eu falo que o contrário do medo é a defesa da desconfiança, né, que é um outro afeto. Então em nome do meu medo eu passo a desconfiar de tudo para poder me proteger. A gente cria proteções por causa do nosso próprio medo. A gente tem medo do nosso medo. Então o medo é um afeto, tá aí de novo apresentado para vocês. Pensem sobre isso, olhem para dentro, avaliem como vocês estão lidando com o medo, avaliem como vocês, dentro do ambiente familiar, que é o ambiente da nossa intimidade, como vocês expressam isso, de que forma que às vezes o medo está prejudicando vocês na vida, e cuidem e abracem os medos de vocês, porque eles nos humanizam também, eles nos fragilizam, eles nos colocam às vezes mais recolhidos, como uma forma talvez da gente se refazer e sair de uma situação em que a gente sente o medo de uma maneira fortalecida, sem negar que esse sentimento esteja ali. Eu espero que tenha contribuído para vocês pensarem a respeito e eu volto na semana que vem, tá? Muito obrigada, um beijo grande em todos.